Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Fiz um teste de paternidade depois que a cor do cabelo do meu suposto filho recém-nascido me deixou desconfiado. Fiz questão de não dar à minha esposa traidora o que ela queria. Eu, homem, 26 anos, e minha esposa, Raquel, mulher, 25 anos, estamos casados há apenas 2 anos. Então, realmente nos consideramos um casal bem jovem. Ainda não havíamos enfrentado nenhum grande desafio como casal, e eu achava que estávamos indo bem. Inclusive, tivemos um bebê recentemente. Quando descobri que seria um menino, fiquei eufórico. Meu pai foi péssimo, e sempre o usei como exemplo de como não ser um pai. Por isso, estava animado para ser o melhor pai que eu poderia ser para esse garoto. Mas no momento em que o vi, fiquei com dúvidas. E é horrível como isso estragou o que deveria ter sido um dia perfeito para mim. Para contextualizar, você precisa saber um pouco sobre as famílias da minha esposa e da minha. Eu sou o ruivo mais pálido que você já viu, com cabelo vermelho vivo. Tipo, ruivo de verdade, eu me queimo até em dia nublado. Minha esposa é loira, de olhos azuis. E o nosso bebê nasceu com cabelo preto e olhos castanhos. Assim que o vi, senti dúvida. Mas a felicidade do momento abafou esses sentimentos. No entanto, nos dias seguintes, percebi que as perguntas continuavam martelando na minha cabeça. Meu filho não se parecia em nada comigo. Eu sei que a maioria dos recém-nascidos parece uma batata irritada, mas ainda dá para ver alguma semelhança com a mãe. Ele tinha as covinhas dela, e parecia ter o mesmo nariz. Eu não via nenhuma semelhança comigo. Mas o que realmente me incomodava era o cabelo. Não sou biólogo, e sei que a genética do cabelo não é simples, mas não via nenhuma possibilidade de o meu filho ter cabelo preto. Até perguntei a um amigo médico, caso eu estivesse perdendo alguma coisa. Há alguns outros ruivos na minha família imediata, mas a maioria de nós tem cabelo castanho. O único cabelo preto que conheço na família vem de alguns parentes por afinidade e seus filhos. E a família da minha esposa é quase toda loira ou loiro escuro, sendo que o pai dela tem cabelo castanho. Eu costumava brincar que eles pareciam um exército viking. Por mais que eu pesquisasse, não conseguia entender como meu filho tinha cabelo preto. Claro, eu sabia que genética pode ser estranha, e que poderia haver algum gene perdido de um ancestral de cabelo preto resolvendo dar as caras agora. Mas eu não ia apostar nisso. Então tomei as rédeas da situação e decidi fazer um teste de paternidade. Isso me pareceu uma espécie de traição, mas eu não tinha escolha. A incerteza estava me matando, e isso já estava afetando minha esposa também. Ela percebeu que eu não estava feliz, e às vezes, até parecia relutante em segurar ou brincar com o bebê. Convenci a mim mesmo de que o teste de paternidade seria o melhor para todos nós. Se eu estivesse errado, minha mente ficaria tranquila e tudo poderia voltar ao normal. Eu apenas carregaria um pouco de culpa por um tempo, mas desde que ela não soubesse, eu superaria. E se eu estivesse certo e meu filho não fosse realmente meu? Bem, eu lidaria com isso se fosse o caso. Então, comprei um teste de paternidade caseiro. Tive que ir pessoalmente a uma farmácia comprar. Não queria pedir pela internet e correr o risco de minha esposa encontrar o pacote antes de mim. Esses testes de farmácia são baratos e quase 100% precisos. Eles podem até ser usados em tribunal, mas isso já era me adiantar demais. Primeiro, eu precisava descobrir se o menino era mesmo meu. Foi bem fácil arranjar um momento sozinho com ele para fazer o teste. Me ofereci para cuidar dele enquanto Raquel tirava um cochilo. Ela ficou mais do que feliz em aceitar. Se você já cuidou de um recém-nascido, vai entender que não estou exagerando ao dizer que ela dormiu em menos de 5 minutos. Assim que ela adormeceu, peguei o teste e usei os cotonetes para coletar o DNA. Empacotei tudo com cuidado e coloquei o bebê no bebê conforto. Depois, saí para colocar o pacote no correio. Estava preocupado que Raquel acordasse antes de eu voltar e já tinha preparado uma desculpa. Diria que fui dar uma volta, mas ela ainda estava dormindo profundamente quando cheguei. A espera pelos resultados foi agoniante. Tentei ao máximo não me apegar ao bebê. Na minha mente, eu nunca me referia a ele como meu filho, só para amenizar o impacto caso os resultados voltassem como eu temia. Durante todo esse tempo, Raquel estava preocupada com o quanto eu estava me tornando distante. Ela chegou a achar que eu pudesse estar deprimido. Eu apenas menti e disse que estava exausto por causa do trabalho e do bebê. Ela pareceu considerar isso uma explicação aceitável. Me senti mal por mentir para ela, mas eu ainda não podia contar a verdade. Mulheres geralmente não reagem bem à ideia de testes de paternidade. Demorou cerca de uma semana para o e-mail com o resultado chegar. Me tranquei no banheiro para ler, e mesmo assim hesitei por um bom tempo antes de ter coragem de abrir.
não era o pai biológico. Parecia que eu tinha levado um soco no estômago. Por um momento, tentei me convencer de que devia ser um erro. Talvez eu tivesse contaminado a amostra. Era possível que eu tivesse feito algo errado. Eu não sou médico, certo? Mas sabia que estava só arrumando desculpas. Eu tinha sido o mais cuidadoso possível, e sou um cara cuidadoso. Até um ano atrás, montava kits de aviões em miniatura. Sei seguir instruções. Com certeza o erro não foi meu. Além disso, eu sempre soube, desde o começo. A dúvida que tive no momento em que o vi acabou se confirmando. Foi nauseante, porque eu queria que estivesse errado. Eu queria que ele fosse meu filho. Eu queria criá-lo. Já amava aquele bebê. Mas ele não era meu, e eu não podia me submeter a isso. Demorei um tempo para me recompor. Fiquei sentado naquele banheiro por uns 30 minutos até Raquel vir me procurar. Ela bateu na porta e perguntou se eu estava bem. Eu disse que não. Abri a porta e mostrei os resultados do teste. Só disse: ele não é meu. Ela ficou pálida e ficou em silêncio por um tempo. Quando se recuperou, me surpreendeu perguntando como eu tive coragem de fazer um teste de paternidade. Começou a gritar sobre confiança, sobre tudo que ela tinha passado, sobre ter carregado o bebê. Mas eu estourei. Mandei ela se calar. Ela me olhou como se eu tivesse dado um tapa nela. Eu nunca tinha falado com ela daquele jeito, mas não ia ficar parado ouvindo ela tentar me fazer sentir culpado por ter sido enganado. Disse para ela não testar a minha paciência. Falei que tinha minhas suspeitas desde o momento em que vi o bebê, e que decidi descobrir a verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas como se fosse começar a chorar. Achei que ela fosse admitir a verdade, mas tudo o que ela disse foi: provavelmente houve algum engano. Do jeito que ela disse aquilo, com a voz tremendo e as lágrimas escorrendo pelo rosto, quase me convenceu. Eu queria acreditar, mas não podia me deixar ser enganado. Disse para ela parar de mentir e me dizer a verdade, só uma vez. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois foi até a sala e desabou em uma cadeira. Cobriu o rosto com as mãos enquanto chorava por mais um minuto, e então disse: por favor, não me odeie. Senti meu coração afundar. Então era verdade. Por favor, não me odeie. Já era tarde para isso. Toda a felicidade que eu tinha sentido depois do nascimento se dissolveu por culpa dela. Ela chorou por mais um minuto antes de continuar. Disse que tinha sido uma única vez, um erro isolado que nunca se repetiu. Contou que ficou bêbada na despedida de solteira de uma amiga e acabou dormindo com outro cara. Disse que nem chegou a saber o nome dele. Eu não sabia se acreditava nisso. Um único deslize que terminou em gravidez? E ela nem sabia quem era o pai biológico. Soava conveniente demais. Mas percebi que não importava. O estrago já estava feito. Ela tentou me passar o filho de outro homem como se fosse meu. Eu não queria saber quem era o cara. Esse era o problema dela. O meu problema agora era tirar a Raquel da minha vida. Ela ainda chorava alto, e isso me irritava profundamente. Porque ela chorava como se ela fosse a vítima. Pelo menos ela ainda tinha um filho. Eu sentia que tinha perdido uma criança que nunca foi minha. Eu o amava tanto, e agora precisava aceitar que não poderia criá-lo. Ele não era meu filho. Eu não ia passar minha vida cuidando do filho de outro homem. Perguntei se ela tinha noção do que tinha feito comigo. Falei que ela não apenas me traiu, ela destruiu meu coração. Perguntei como ela teve coragem de fazer isso. Como pôde tentar me enganar, me fazer acreditar que o filho era meu. Ela parou de chorar por tempo suficiente para conseguir responder com clareza. Disse que se arrependeu do erro e que ficou apavorada quando descobriu a gravidez, mas que tinha esperanças de que fosse meu filho, pois o tempo batia. Disse que chorava e rezava todos os dias para que a criança fosse minha. Continuou falando sobre orações, esperanças e sonhos, e eu parei de ouvir. Qual era o sentido? Nada do que ela dissesse ia mudar a realidade. Só perguntei se ela alguma vez planejou me contar. Ela hesitou e desviou o olhar. Claro que não ia contar. Se o bebê tivesse se parecido minimamente comigo ou se eu tivesse ignorado minhas suspeitas, nunca teria descoberto. Se eu tivesse sido um pouco mais confiável, ela teria continuado com a farsa. E eu teria criado aquele menino achando que era meu, enquanto ela estaria ao meu lado o tempo todo, sabendo a verdade, que o garoto era filho de um cara qualquer que ela nem sabia quem era. Ridículo. Disse que precisava de um tempo. Arrumei uma mochila e saí de casa em menos de uma hora. Contei tudo ao meu irmão, e ele me deixou ficar na casa dele. Eu não saí só para me afastar da Raquel. Por mais cruel que pareça, eu precisava me afastar do bebê também. Sempre que lembrava do sorriso dele, ou de como ele adormecia nos meus braços, sentia uma dor no peito. Apesar de tudo, acabei criando um vínculo com ele, o que é natural. Agora, eu ia perdê-lo. E a dor era insuportável. E tudo por culpa da Raquel.
Nos dias seguintes, fiquei na casa do meu irmão. Evitei qualquer contato com Raquel, apesar de ela me ligar sem parar. Eu não queria ouvir a voz dela, nem a do bebê. Precisava me isolar deles para conseguir me curar do que ela fez. Era a única forma de seguir em frente e fazer o que precisava ser feito. Não tem sido fácil, e estar longe dele dói. Mas me lembrar que não sou o pai ajuda, de certa forma. Estou me dando mais uma semana para me recompor. Depois disso, vou começar o processo de divórcio. Já faz um bom tempo desde a minha última atualização, e achei importante contar para vocês como as coisas estão se desenrolando. Houve muito interesse no meu post original. A primeira coisa a dizer é que não ficou realmente mais fácil. Alguém sugeriu que eu deveria parar de pensar nele como meu bebê e começar a pensar como o bebê dela. Isso foi muito difícil no começo, mas tenho que admitir que ajudou a longo prazo. Isso me permitiu pensar com mais objetividade sobre a situação. A Raquel, no entanto, não estava pronta para facilitar minha vida. Ela continuava tentando entrar em contato comigo por ligações e mensagens. As mensagens dela eram desesperadas. Ela implorava para eu voltar para casa e ajudá-la a criar o bebê dela. Dizia que não se importava com o que o DNA dizia. Para ela, eu era o pai. Eu era o homem que cuidou dele, que o amou. Fui eu quem escolheu o nome dele. Isso me tornava o pai, não importava o que a ciência dissesse. Isso me irritava. Ela realmente estava tentando me dar uma lição sobre responsabilidade depois de ter cometido conscientemente uma fraude de paternidade. Eu enxergava o teatro dela pelo que era. Ela simplesmente não queria acabar como mãe solteira. Ela realmente não fazia ideia de quem era o pai. Ou talvez fosse algum vagabundo que não poderia ajudar de forma significativa. De qualquer forma, ela estava sem sorte, porque eu não ia assumir o papel de pai substituto. Dei entrada no divórcio 2 semanas depois de sair de casa. Teria feito isso antes, mas fiquei tão abalado com o que ela tinha feito que precisei de um tempo para me acalmar e pensar com clareza. Nesse meio tempo, já tinha contratado um advogado para me ajudar com todo o processo. Uma das minhas maiores preocupações era a pensão alimentícia. Eu sei que as leis de pensão podem ser totalmente absurdas, e fiquei com medo de que ela tentasse me responsabilizar por uma criança que não era minha. O advogado me disse que isso era possível, mas apenas se eu tivesse agido legalmente como pai da criança. E uma coisa que eu não tinha feito foi assinar a certidão de nascimento. Quando comecei a ter dúvidas sobre a paternidade, decidi não assinar a certidão de imediato. Fui inventando desculpas e acabei nunca assinando. Com o tempo, a Raquel parou de tocar no assunto. Então, eu não era pai legal nem biológico, mas meu advogado me lembrou que isso ainda dependia da decisão do juiz, e ele faria o melhor possível para garantir que fosse uma decisão sensata. Raquel passou das mensagens e ligações para aparecer pessoalmente. Descobriu que eu estava ficando na casa do meu irmão e apareceu lá várias vezes. Nunca a deixamos entrar. Nem sequer falávamos com ela. Ela sempre acabava indo embora, mas da última vez ficou sentada na varanda por 3 horas com o bebê nos braços. Talvez quisesse me comover mostrando meu suposto filho. Só foi embora depois que meu irmão chamou a polícia. Ela nunca mais apareceu depois disso. Quando começaram os trâmites do divórcio, ela disse que queria mediação. Acreditava que poderíamos resolver tudo amigavelmente e decidir o que seria melhor para o bebê. Eu a lembrei que o bebê não era meu. Ela queria pensão alimentícia, e eu preferiria mijar numa cerca elétrica do que pagar pensão para ela. Então, mediação estava fora de questão. Mas isso não a impediu de tentar conseguir pensão alimentícia. Só que, nesse ponto, já tínhamos feito um teste de paternidade ordenado pela justiça. O resultado foi o mesmo de antes, o que, surpreendentemente, doeu tudo de novo. Mas com o teste negativo e sem assinatura na certidão de nascimento, eu não tinha nenhuma obrigação com o bebê dela. O restante do divórcio foi rápido. A criança era o único ponto em que tivemos algum conflito. Não tínhamos muitos bens a dividir. Não tínhamos animais de estimação e morávamos num apartamento alugado, que ficou com ela. Não me importei que ela ficasse com o apartamento, porque eu já estava planejando sair da cidade. Precisava de uma mudança, e sentia que não havia mais nada ali para mim. Ficar só ia me fazer sofrer. E eu amava aquela cidade. Essa mulher foi a razão de toda a minha vida ter virado de cabeça para baixo. Além disso, o apartamento era grande demais. Tínhamos nos mudado para lá quando ela engravidou, porque queríamos espaço para uma família. Agora, ela viveria lá sozinha com uma criança. Eu sabia que ela não teria condições de manter o aluguel daquele lugar sozinha. Ela definitivamente teria que se mudar agora que tinha um filho para sustentar por conta própria. E talvez ela finalmente fosse atrás do pai da criança e elaborasse um plano para conseguir ajuda. Fiquei feliz por ter vencido a questão da pensão alimentícia,
mas ainda havia o problema da pensão conjugal. Assim como a pensão da criança, eu lutei com unhas e dentes para não pagar um centavo. A ideia de dar dinheiro para essa mulher depois do que ela fez me deixava furioso. Infelizmente, o juiz decidiu que eu teria que pagar pensão até ela voltar ao trabalho. Mas a parte boa foi o valor. Tenho quase certeza de que foi o teste de paternidade que fez o juiz estipular uma quantia tão ridícula. Quase comecei a rir assim que ouvi o valor. Mas a melhor parte foi ver a cara da Raquel. Ela parecia arrasada. Nada estava acontecendo do jeito que ela queria. E eu adorei. A situação toda foi horrível, mas ela foi quem nos jogou nesse buraco. Foi bom vê-la sofrer um pouco. Raquel ficou ressentida por causa da pensão alimentícia. Ela andava dizendo para quem quisesse ouvir que eu a abandonei com o bebê. Descobri isso quando recebi uma ligação furiosa da mãe dela. Ela queria saber que tipo de homem abandona uma mãe com um recém-nascido. Então, não protegi a Raquel. Contei toda a verdade para a mãe dela. O neto dela não era meu filho. Ele tinha outro pai, e ela não fazia ideia de quem era, porque a filha dela levava uma vida promíscua. A mãe da Raquel ficou horrorizada. Eu disse mais do que precisava, mas consegui passar a mensagem. Ela desligou na hora, e eu aposto que deu uma bronca daquelas na Raquel depois. Hoje em dia não mantenho contato com ela, mas meu irmão me atualiza. Disse que ela está tendo dificuldades para se adaptar à vida de mãe solteira. Vive pedindo dinheiro aos amigos ou tentando ver se alguém pode ajudá-la a cuidar do bebê. Ela claramente não está lidando bem com essa nova realidade. Eu tento não pensar no bebê. Ainda há noites em que fico acordado imaginando como tudo poderia ter sido diferente se a Raquel não tivesse cometido aquele erro e destruído a vida dos três. Mas na maioria das noites, durmo bem sabendo que escapei de uma grande armadilha. Tive um pressentimento, fui atrás da verdade e assumi o controle da minha vida antes que acabasse criando o filho de outro cara. E agora, a Raquel é uma mãe solteira que está prestes a descobrir o quanto a vida pode ser dura quando se joga fora algo bom. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.